Olá, queridos, tudo bom? Meu nome é Fernando Ortega e eu sou líder do Ministério Não Morda Maçã. Sim, eu sei, a Bíblia não diz que é maçã. Ela deixa bem claro em Gênesis que é um fruto. Mas me apoiando no folclore que gira em torno do fruto é que eu coloquei esse nome, de forma a atrair não somente aqueles que estão dentro da igreja, como aqueles que estão de fora também, despertando a curiosidade e então dando a oportunidade de ministrar o verdadeiro evangelho. Durante 11 anos nós estamos viajando e ministrando a palavra de Deus nas redes sociais, através do nosso site, naomordamaçã.com, também do YouTube e também Instagram e assim por diante. Durante todos esses anos eu tenho viajado pelo país, pelo Brasil, ministrando e falando somente a Escritura. O nosso objetivo, como eu falei, é apenas fazer com que os jovens e adolescentes conheçam a Deus através da palavra. Como a Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento, ele se perde por falta de conhecer as Escrituras. Então nosso objetivo é fazer com que o jovem seja desperto a ter o prazer na leitura, no conhecimento da palavra de Deus. Como diz em Salmos capítulo 1, verso 2, que é bem-aventurado aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Tem prazer na lei do Senhor. Então nós buscamos despertar esse prazer, o conhecimento da palavra, como é maravilhoso se banquetear com esse alimento que somente o Espírito Santo, através das Escrituras, pode nos dar. E assim então nós seremos como árvores plantadas junto a ribeiro de águas e seremos frutíferos. E agora eu quero explicar uma situação que aconteceu na última ministração. Por 3 dias eu estive aqui com vocês ministrando e tem sido uma bênção. Tem sido maravilhoso, tenho conhecido pessoas, irmãos que eu com certeza vou levar para São Paulo, trocando contato, e a gente tem conversado, passeado junto. Eles têm sido muito hospitaleiros e tem sido uma bênção. Tudo isso. Só que houve um mal entendido na última ministração. Só para deixar claro, na primeira ministração que eu fiz aqui, eu falei sobre conhecer o seu Deus. Ou seja, conhecer Deus através da palavra de Deus. Como encontrar Jesus através da leitura da palavra. Na segunda ministração eu falei como a Bíblia fala. Ou seja, quando eu estou lendo as Escrituras, como Jesus fala comigo através dela. Como eu entendo a voz do Mestre através das Escrituras. Então essa foi a segunda ministração. A terceira ministração foi como ser cheio do Espírito Santo. E eu apresentei ali, colocando até mesmo o Colossenses capítulo 3, verso 16, que diz: habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Ou seja, habitar não é visitar, mas habitar a palavra de Deus, e não é pouco, é ricamente em nós, para então nós sermos cheios do Espírito Santo, para que nós possamos andar em santidade. Então as 3 ministrações, todas elas foram pautadas nas Escrituras, na Bíblia. Em cada palavra, em cada situação, eu apresentava um versículo. E em todas as ministrações eu sempre incentivava as pessoas a terem o conhecimento da palavra. Cheguei a citar também sobre os irmãos de Bereia, que após ouvirem uma palavra, eles recorriam até as Escrituras para ver se estava tudo certinho. Eu tenho total preocupação com as Escrituras. Então surgiram 2 dúvidas, uma com relação à tatuagem e outra com relação ao sexo antes do casamento, que eu quero esclarecer aqui. Quem estava comigo, depois dessa ministração a respeito de ser cheio do Espírito Santo, nós abrimos para perguntas e respostas. Surgiram algumas perguntas e dentre elas essas 2 aí que infelizmente houve um mal entendido. Então eu quero deixar isso bem claro. A irmã Lilian estava comigo lá, juntamente com o irmão Sandro também, e ambos pautaram a respeito daquilo que foi ministrado, tudo conforme as Escrituras Sagradas. Então, quando eu falei, por exemplo, sobre tatuagem, a própria irmã Lilian falou que é direção da Assembleia de Deus que não se faça tatuagem. E logo em seguida eu disse o versículo de 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, que diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Até foi levantada a questão de, poxa, então eu vou para outra igreja para poder fazer tatuagem? Eu falei assim, nossa, mas uma tatuagem é tão importante assim para você querer sair, mudar de uma igreja, um ministério onde Deus te colocou, onde Deus te atraiu e te colocou? E a pessoa falou assim, puxa, é verdade, não é tão grande assim. Então foi deixado muito, mas muito claro sobre a questão da tatuagem. Em nenhum momento
em nenhum segundo eu incentivei ninguém a fazer tatuagem. Tanto é que no meu corpo você não encontra uma única tatuagem. Eu não carrego tatuagens. Como eu vou pregar com relação a fazer tatuagem? Isso não faz nenhum sentido. Principalmente dentro de uma igreja. Não faz o menor sentido. Então isso é uma inverdade. Em nenhum momento foi inspirado, motivado a fazer tatuagem ou com respaldo bíblico. Não, pelo contrário, eu falei para obedecer. Para obedecer aquilo que é orientado pela igreja. Então, pelo contrário, nós queremos inspirar, não a fazer tatuagem, mas a conhecer as Escrituras. Por isso que em todo momento eu apresentei a palavra de Deus. O segundo ponto foi a questão do sexo antes do casamento. E eu deixei muito claro, eu expliquei uma vez e tendo o receio de que alguém pudesse entender algo errado, eu expliquei pela segunda vez. A segunda vez eu ainda fui mais pausadamente para que não houvesse nenhum engano. Quero ler para vocês o texto que eu li para eles. Mateus capítulo 10, versos 7 a 9. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E eu fui trabalhando cada um desses 3 versos. Eu disse a seguinte frase: sexo antes do casamento não é pecado porque o sexo é o próprio casamento. Ou seja, não tem como você cometer um pecado somente se você não se comprometer. Tem uma linha que a Bíblia deixa claro. Número 1, deixará pai e mãe. Número 2, unir-se-á a sua mulher. Os dois serão uma só carne, o sexo. E o terceiro, então, é que não haja separação. Então, vamos trabalhar cada uma dessas informações que eu deixei claro para eles. Por isso deixará o homem, seu pai e a sua mãe e unir-se à mulher. Esse é o processo normal e natural de cada um de nós. Onde a gente trabalha, tem o nosso dinheiro, aí nós construímos a nossa casa, temos a maturidade. Eu deixei muito claro com relação a conhecer uma pessoa que de fato seja íntima de Deus, não é qualquer uma. Eu até falei sobre um relacionamento com uma pessoa que não é cristã. Eu falei que você deve se relacionar com pessoas que são cristãs, porque você não tem que se colocar sobre julgo desigual. Perdão, irmãos, está passando um trem aqui perto, me perdoem por isso. Mas eu deixei isso bem claro para as pessoas estarem com pessoas cristãs. Segundo ponto, eu até falei sobre ter a bênção dos pais e mães antes de iniciar um relacionamento. Eu deixei muito claro: converse com seu pai, assim como eu fiz. Apresente a pessoa para o seu pai e ele tem que abençoar. E também, com relação ao segundo versículo, com sua mulher serão os dois uma só carne. Isso é a relação sexual. Quando você vai para a lua de mel e tem a relação sexual, aí então esse é o casamento. Isso é o que fecha, essa é a aliança feita diante de Deus. Mas eu deixei muito claro, só que antes de você chegar ao casamento propriamente dito, o casamento não é apenas a cerimônia religiosa. O casamento é o sexo. Só que para ter o sexo, você precisa passar pelo passo anterior, que é deixar pai e mãe. Ou seja, é o processo natural. A gente cresce, amadurece, se relaciona com uma pessoa que é amante, que ama Jesus, conhece a palavra de Deus. Então, conhecendo essa pessoa, casa com ela e aí então tem a relação sexual. E aí depois ainda não há separação, como o versículo 9 diz. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Eu deixei essas coisas muito claras, eu repeti várias vezes. Só que o que aconteceu? Quando eu disse sexo antes do casamento não é pecado, a pessoa já tampou os ouvidos, mas não ouviu o resto da explicação. Porque o casamento é justamente a relação sexual onde a palavra apresenta que serão os dois uma só carne. Então, o casamento é propriamente dizer a união dos dois. Então, isso foi deixado muito, muito claro. A irmã Lilian estava junto, ela pode corroborar com essa informação também. A maioria daqueles que estavam ali compreenderam essa situação. Infelizmente, poucos, bem poucos, acabam trazendo aquilo que está em seu coração. E isso é o mais grave.
onde o jovem, na verdade, ele tapa os ouvidos para a palavra de Deus e ouve somente aquilo que quer o seu coração fazer. Essa é a maior preocupação que você, pai, deve ter, você, líder, deve ter, com esses jovens que querem não ouvir as Escrituras, mas ouvir aquilo que o seu coração deseja. Então, o tempo todo, o momento todo, foi ministrado única e exclusivamente a palavra de Deus. Não é achismo. Eu, Fernando Ortega, casei com 29 anos, virgem. A minha esposa, 25, virgem. Ambos casamos virgens, pagamos o preço para glorificar a Deus. Então, como eu vou falar algo contrário a isso? Eu vivo isso, não é que eu acho isso, é que eu vivo aquilo que a palavra de Deus diz. Preciso reforçar que eu deixei uma esposa com 7 meses grávida do nosso primeiro filho. Eu preferia muito mais, irmão, sendo muito sincero, estar ao lado dela, cuidando dela, mas por amor ao reino de Deus, à palavra de Cristo, obedecendo o meu chamado, eu vim aqui por amor a vocês também compartilhar da palavra de Deus. Então, de coração, eu preferia estar na minha casa, confortando a minha esposa, cuidando dela. Mas ambos entendemos o chamado de Deus para as nossas vidas. Então eu vim para cá. Estou há 2 semanas, queridos, morrendo de saudade das duas. Da minha filha que está com 7 para 8 meses agora e da minha preciosa esposa, que estamos casados há 12 anos, dando testemunho pelo Brasil sobre como o nosso relacionamento tem caminhado conforme as Escrituras e apenas as Escrituras. Então eu quero deixar isso muito claro. Eu não vim aqui para brincar, eu não vim aqui para passear, eu não vim aqui para compartilhar coisas que eu acho, mas eu vim aqui por amor ao Evangelho e a cada um de vocês. Eu tenho um grande amor por aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos e é exatamente por isso que eu vim. A minha esposa, compreendendo isso, abençoou a minha vinda. Então eu preciso deixar isso muito claro para que não haja confusão. As pessoas foram ministradas e você pode conversar com alguns deles e ver como eles foram abençoados nessas 3 primeiras ministrações. Até mesmo o próprio pastor, os pastores que estiveram ouvindo as ministrações, conversaram comigo falando sobre como foram abençoados através das ministrações. Entendo que tudo isso é para glorificar única e exclusivamente a Cristo, nenhum homem. Mas eu preciso deixar bem claro que eu não estou aqui brincando. Eu não vim aqui para disseminar algo que é contrário às Escrituras. Pelo contrário, eu vim reforçar aquilo que a palavra de Deus diz e não aquilo que nós desejamos ou sentimos. Por último, eu quero lembrar o texto de Provérbios, capítulo 6, de 16 a 19, onde diz que Deus tem 7 coisas que Deus odeia e a 7ª abomina, que é contenda entre os irmãos. Queridos, que o espírito de Satanás seja derrotado e que isso, por causa de 3 ou 4 pessoas, ou mais de repente, que compreenderam aquilo que está em seu coração e não aquilo que foi ministrado conforme a palavra de Deus, venha ofuscar, venha embaçar aquilo que o Espírito Santo fez em muitas vidas aqui. Não por mim, não pela irmã Lilian ou por pessoa alguma, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Quero deixar bem claro que todos os meus contatos estão abertos para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Como eu disse, eu não estou aqui brincando. Eu não tenho mais de 20 anos de evangelho por pura brincadeira. O Ministério No Amor da Maçã não está há 11 anos empurrado, sendo levado por homens. Não é por persuasão humana, mas é por espírito e poder de Deus. É apenas por Ele, para a glória dEle que nós estamos aqui. Então, quero pedir desculpa por qualquer mal entendido, apesar de que foi deixado muito bem claro, a própria irmã Lília estava lá junto, mas peço aí as minhas desculpas com relação a esse mal entendido, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês, segundo as Escrituras Sagradas, que é ela que é o nosso pão, é ela que é o nosso guia. Que Deus abençoe cada um de vocês no santo nome de Cristo Jesus. Um abraço.